Olá a todos. Hoje é quarta-feira, 30 de abril de Tchau, 2025 e Lima. nosso amigo Pepe Scal está de volta conosco. Bem-vindo de volta, Pepe. Nia, como vai? É bom estar com você. Yes, exactly. Pepe, volte para o inglês. Sim, é por isso que estamos falando do começo. Quando falamos sobre a situação no Oriente Médio, temos que entender a nova decisão do governo Trump em termos de combate ao Iêmen. Quando você olha para a situação atual com os MQ-9 Reapers e depois dois F-18S, e a maneira como Donald Trump, não parece que eles estão tentando mudar sua política em relação ao Iêmen. Você acha que eles vão ficar lá só para lutar por lutar e não saber qual será o fim dessa luta? Bem, eu diria que não há nenhum pingo de estratégia em toda essa operação, para começar, devido ao absurdo de tudo isso. Quando você vê um presidente dos Estados Unidos autorizando uma guerra absolutamente ilegal, tudo bem, mas isso é o Império. O Império se especializou em guerras ilegais, como guerras unilaterais ilegais, sem consulta a ninguém contra eles, só porque o Iêmen está lutando contra um genocídio em Gaza. Então, essencialmente, a lógica desta guerra é proteger um regime genocida. Isso por si só já é absurdo. Para agravar o absurdo, temos o chamado exército mais espetacular da história de todas as galáxias combinadas sendo humilhado pelas forças armadas do Iêmen praticamente todos os dias. 22 ceifadores MK-9, se não me engano, e contando. Certo? E a última história é que é uma beleza. Não, nenhum roteiro em Hollywood criaria algo remotamente parecido. E se ele fizesse isso, todos diriam, mas você está mentindo. Isso é completamente absurdo. Não, isso realmente acontece. De acordo com a versão do CENTCOM Pentagon, você tem um porta-aviões que, como todos sabem, é um monstro praticando, eu diria, uma espécie de manobra de Fórmula 1 no meio do Mar Vermelho, como uma curva fechada de 90 graus ou algo assim, em velocidade máxima, teoricamente, aliado para se proteger de mísseis balísticos e drones disparados pelo Iêmen. E no meio dessa manobra, temos um F-18, provavelmente em sinal de protesto e repulsa, mergulhando no Mar Vermelho, sem mais nem menos. Então essa é a história que eles estão vendendo para todos nós. A coisa toda é de cair o queixo, certo? Então é humilhação atrás de humilhação e, obviamente, não há sinal de que isso vá parar porque o homem responsável por essa operação, o secretário de Defesa Agset, um islamofóbico, como todos vocês sabem muito bem, está completamente descontrolado e Trump obviamente deu sinal verde a Regis para fazer o que ele quisesse. Então não há nenhum objetivo estratégico. Não há missão estratégica. Não há como atingir um objetivo. Mesmo que haja um objetivo estratégico, eles não conseguiram exercer, entre vírgulas na sua própria terminologia, a liberdade de navegação no Mar Vermelho. As forças armadas iemenitas Ansarallah ainda controlam Bab al-Mandeb, Mar Vermelho e estão sendo humilhadas pelos iemenitas sem parar. Então, qual é lógica de tudo isso? Não existe. Obviamente, todo o sul global vê isso como o que realmente é, uma humilhação auto-infligida pelo CENTCOM e pelo Pentágono. Isso agora está sendo visto graficamente da América Latina à África e por toda a Eurásia.
E o mais incrível é que o governo dos Estados Unidos está disposto a pagar esse preço e apoiar essa nuvem de humilhação só para defender o que Israel está fazendo na Palestina. É algo inescritível como isso, mas está realmente acontecendo na nossa frente. Na sua opinião, parece que muitas pessoas nos Estados Unidos estão preocupadas com as negociações entre o Irã e os Estados Unidos. Eles são? Ontem conversei com Colin Wilkerson. Ele disse que não concorda com Pat Axe, mas sente que as pessoas que estão por trás de algum tipo de movimento para removê-lo do poder do Pentágono querem uma guerra com o Irã e sabem que Pat Axe está de alguma forma mais próximo de Donald Trump em termos de entrar em guerra com o Irã. Como você vê a situação? Por outro lado, sabemos que eles estão apenas avançando em termos de negociações. As equipes técnicas estão se comunicando. Como você vê a situação entre o Irã e os Estados Unidos? E sabemos que a NET quer uma guerra. Ele mencionou recentemente em um vídeo. Ele disse, não queremos que o Irã enriqueça urânio. Eles podem obtê-lo de outros países, mas não podem produzi-lo no Irã. Bem, começa com o absurdo do líder criminoso de guerra de um governo genocida ditando termos à Casa Branca e ao sistema americano. Bem, todos nós sabemos que isso é o que sempre acontece agora, mas agora é um processo na sua cara. Ele sai com seu megafone e dita termos diante de um público global. O Axe não é um problema em si, nem mesmo o Pentágono. O Pentágono tem todos nós sabemos que o Pentágono ganhou todos os cenários possíveis em uma guerra contra o Irã e os Estados Unidos perderam em todos eles. E isso eu não diria nem anos, décadas desde os tempos em que Rumsfeld estava naquele Rumsfeld, McCain e todos esses idiotas, eles estavam numa dimensão de bombardear o Irã muito bem. Eu acompanho isso muito de perto. E naquela época eu fui ao Irã 2 vezes em meados dos anos 2000. Eu fui em 2005 e 2006, quando a demência do Irã estava em alta, você sabe. O problema são todos aqueles silos no cinturão. Dentro da CIA, dentro do Pentágono. Bem como dentro do complexo militar industrial muito bem implantado, o complexo militar industrial e os think tanks, a academia, a mídia em todos os lugares. Isso não mudou, houve pequenas flutuações nos últimos 40 anos, mas a mentalidade ainda é a mesma. Mudança de regime no Irã, custe o que custar. E qualquer desculpa é boa. O programa nuclear sempre foi uma desculpa. E isso aconteceu mesmo durante as negociações em Viena em 2015. Isso ficou óbvio porque os americanos não estavam pensando essencialmente em uma solução para o programa nuclear. Eles estavam falando sobre mísseis iranianos o tempo todo e isso Zarif nos disse na época, e a delegação iraniana que estava nos informando na época em Viena, eles estavam nos dizendo o tempo todo, olhem, essa coisa não está avançando muito rápido porque eles querem introduzir mísseis e agora mais uma vez a mesma coisa. Isso aí, não há vazamentos sobre isso, mas qualquer um pode apostar que no meio das negociações com a Araction os americanos estão insistindo em mísseis e isso não vem necessariamente eu diria, fontes americanas, são fontes de acesso sionistas implantadas dentro do complexo militar industrial dos Estados Unidos. Eles comandam a maior parte do show. Todos nós sabemos disso e isso é um perigo enorme. Agora, isso está até sendo cogitado
Mas isso é mentira. Não, é muito importante que o próprio Trump não queira uma guerra contra o Irã, ele quer um acordo. Não temos nenhuma evidência concreta que sustente isso, mas temos evidências concretas de que o eixo sionista e Tel Aviv querem uma guerra e estão forçando essa guerra em uma nova presidência americana, e é por isso que é tão perigoso. Primeiro, 3, 4, 5 reuniões em Oman, eventualmente, outra na Europa, etc. são suficientes para que a liderança atual restaure, eu diria, 1% de confiança na administração americana. Não é que os atores racionais no Irã saibam que, mesmo que Donald Trump assine um JCPOA 2.0, ele pode rasgá-lo depois de alguns meses. Não há absolutamente nenhuma garantia de que os Estados Unidos respeitariam um novo acordo, mesmo que seja um acordo imposto por Trump. O Irã não o aceitará. Simples assim. Então, pelo menos, podemos imaginar que, enquanto os vazamentos não são muito detalhados sobre as negociações em Oman, mas talvez com o café começando a entender um pouco mais sobre as exigências iranianas, os direitos iranianos, que estão consagrados nas resoluções da ONU e foram consagrados após a assinatura do JCPOA original. E então com tosse volta para Washington e explica isso para Trump, assumindo que Trump vai entender, e essa é outra história, certo? Então, o mecanismo todo é tão complexo e os detalhes são tão importantes que, nesse caso, eles importam muito. Eles podem ficar escondidos em algum lugar debaixo do tapete e nunca serão encontrados novamente. É uma negociação muito perigosa. Sem dúvida. Especialmente considerando que a única saída para esse regime genocida em Tel Aviv é uma guerra expandida. Eles estão expandindo a guerra na Palestina. Eles estão expandindo a guerra para a Cisjordânia e querem devorar toda a Cisjordânia. Eles não iriam respeitar o cessar-fogo com o Líbano, o que, aliás, eles não vão fazer. Eles estão quebrando o cessar-fogo com o Líbano o tempo todo. Não há muito que eles possam fazer contra os outros porque muito longe, e eles assumem que os americanos vão cuidar disso e eles não são. Síria, eles continuam a devorar o território sírio, ocupar o território sírio. E eles continuarão avançando o quanto quiserem, e agora eles têm certeza porque eles têm um antigo comprador de cabeças agora com um chefe de abraço. O terno é o trunfo deles. E ele está dizendo que não vamos ameaçar Israel abertamente, você sabe. Então, o grande preço continua sendo uma guerra contra o Irã, que eles supõem que seria um cenário horrível de um ataque lá. Eles simplesmente não conseguem entender que a resposta iraniana será devastadora. E ele correu tão longe que eles só deram algumas dicas do que poderia ser. E ainda porque essas pessoas são mais uma vez fanáticas. Nima. Todos nós sabemos que eles são fanáticos psicopatológicos, genocidas e apocalípticos do Velho Testamento. Obviamente você não pode ter uma conversa diplomática e esclarecida com eles. Obviamente, eles estão em um delírio de anexação e guerra perpétua, lubrificando sua máquina de matar para continuar espalhando sua guerra perpétua. Então, há todas essas variáveis que são essencialmente muito perigosas. Então, estamos confiando essencialmente agora na capacidade de Arashi e sua equipe de provar aos invasores americanos o quão racionais eles são e basicamente pedindo
Ok, vamos ter um pouco de boa fé da sua parte. Você realmente quer um acordo. Prove para nós que você quer negociar. Não mudamos nossas posições. Desde o JPOA original. Não vamos abandonar nosso programa nuclear. Nosso programa nuclear civil, é legítimo, reconhecido por todos, pelos parceiros europeus, pela Rússia e pela China. Todos reconheceram. E não vamos abandonar nosso programa de mísseis porque isso é autodefesa. Isto é defesa da nossa nação. Então, vamos lá. Você quer um acordo nuclear. Vamos tentar restabelecer um acordo nuclear como fizemos há 10 anos. Mas será que Trump entenderá essa mensagem? Essa é a grande questão.